Estamos aqui ouvindo o programa, eu e minha mãe, nossa ouvinte Clarice, lá de Salgadinho, Massapê. Bom dia, bom dia. Doutor João Flávio, seja bem-vindo ao programa A Voz do Povo, seja bem-vindo à Rádio Coqueiros FM, uma satisfação lhe receber. Bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia, Domingos Sávio, bom dia a todos os ouvintes da Coqueira FM. É um prazer estar aqui participando do seu programa, do seu podcast. Todos os meses a gente sempre faz esse encontro e hoje de maneira especial aqui na Coqueiros FM. Queria agradecer pelo convite e dizer para a turma que o nosso intuito aqui é informar sobre as novidades da J Odontologia, é informar sobre saúde bucal, algumas dúvidas que os ouvintes possam ter aí sobre odontologia, sobre algum tratamento que esteja necessitando. A gente está aqui para fazer um bate-papo bem bacana, bem descontraído. Muito bem. Quem é o doutor João Flávio Aguiar Ruda, para o pessoal da Zona Norte conhecer esse dentista que tem se destacado na área da odontologia na cidade de Massapê? Samuel, esse ano é um ano especial, 2026 eu estou fazendo 10 anos de formado, né? Me formei na Universidade de Fortaleza, a Unifor. E esse ano eu estou fazendo 10 anos de formado, meados mais ou menos ali de 2010 para 2011, eu ingressei na faculdade, fiz vestibular de odontologia em 2 locais, um foi em Quixadá, outro em Fortaleza. Graças a Deus obtive êxito em ambos, mas acabei escolhendo Fortaleza porque na época, se eu não me engano, a Unifor era as 3 maiores faculdades de odontologia do país. Então ela estava entre as 3 melhores, né? E eu tinha sempre esse sonho de fazer odontologia lá na Unifor. Graças a Deus deu certo, a gente sai muito bem formado, uma universidade de alto nível. E aí vim a Massapê, meu sonho também nunca foi ficar na capital, voltei a Massapê, voltei para trabalhar no serviço público, iniciar a minha carreira ajudando o público, no serviço público, fazendo meu nome, né? O pessoal me conhecer, para o pessoal saber um pouco do meu trabalho. E nisso a gente foi crescendo, Samuel. O povo gostando do meu serviço, do meu atendimento, dos meus procedimentos. Trabalhei no CEL Municipal de Massapê, depois fui trabalhar em Alcântaras. Lá em Alcântaras eu fui para o posto de saúde, fui coordenador de saúde bucal do município, passei lá um bom tempo. Acabei conciliando Alcântaras com o início da obra da J Odontologia, que desde o início, desde quando eu tinha entrado na faculdade, meu sonho era esse, era abrir uma clínica odontológica em Massapê. Tive alguns amigos, alguns convites para ir para Fortaleza, para ficar por lá, abrir uma clínica com os colegas que se formaram comigo, mas eu tive sempre esse sonho de transformar a odontologia aqui do interior, né, do interior do estado. Na capital já tem muitos dentistas, muitas clínicas boas, muitas opções, e aqui no interior eu quis fazer diferente. Então fui realizando aos poucos o meu sonho, fui fazendo meu nome no serviço público e fui construindo a J Odontologia. Então conciliava ali o trabalho no serviço público com a construção da J Odontologia. Quando foi em novembro de 2018, dia 10 de novembro de 2018, a gente inaugurou a J Odontologia. Iniciou uma cadeira, somente eu atendendo. Devagarinho, como sempre, a gente tem que começar crescendo aos poucos, e aí a gente foi expandindo. Hoje somos 3 consultórios, já estamos fazendo uma segunda expansão na clínica, na própria clínica, né? Abrindo mais salas, abrindo mais serviços. Hoje somos uma equipe de 6 dentistas. E, Samuel, nossa carreira foi seguindo, né? A gente transformando a odontologia, quebrando tabus, quebrando mitos. Muitos pacientes chegavam lá com traumas de atendimentos antigos, chegavam com traumas e alguns tabus sobre implantes, sobre tratamento de canal, que dói, enfim. E lá na J Odontologia as pessoas começaram a sentir que era uma odontologia diferente, uma odontologia mais humanizada, uma odontologia que realmente entende os anseios da pessoa, acolhe
a pessoa, recebe bem, deixa ela confortável no ambiente do consultório e faz um tratamento de qualidade, né? É uma coisa inegociável para mim, eu sempre converso isso com toda a minha equipe. É inegociável, o paciente está lá para resolver o problema dele, o paciente está lá já com muito medo, com muitos porquês na cabeça, sem saber bem, né, o que é que vai ser o tratamento, e a gente tem que fazer isso, essa acolhida, a gente tem que explicar, passar todo o nosso conhecimento para o paciente, passar a confiança para ele e dar o nosso melhor. Então, toda a minha equipe é ciente disso, que é inegociável para mim a história da qualidade, do bom atendimento, do paciente se sentir confortável e realmente sentir que o ambiente lá é diferente. Então foi desde sempre, Samuel, foi o meu sonho, e hoje eu estou realizando. Hoje a J Odontologia é tudo que eu sonhei há 10 anos atrás, hoje se concretizou. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque é difícil, né? É difícil a gente conquistar hoje em dia um serviço assim de qualidade, que entrega com transparência, com honestidade, sempre pensando no paciente. Então hoje a gente é referência, atendemos todas as regiões, as cidades circunvizinhas. Além de Massapé, a gente atende muitos pacientes de Sobral, de Santana do Acaraú, de Uruoca, de Senador, de Marco, de Alcântaras, Meruoca. Samuel, eu fico muito feliz, porque assim, quando chega um paciente de fora, a gente percebe o quanto a gente tá atingindo as pessoas, né? Tá chegando até as pessoas, que pode ter uma odontologia diferente, né? Não aquela odontologia traumática que você vai ao consultório, já pensa na cabeça a dor, a zoada daquele motorzinho, e lá os pacientes saem com outra visão, saem com outro pensamento sobre a odontologia. E isso era sempre o meu sonho, desde o início, Samuel. Era fazer uma odontologia diferente, né? Que as pessoas se sintam acolhidas. Não é só cuidar de dente, não é só cuidar ali da boca, é cuidar da pessoa como um todo. 7 anos de Clínica J Odontologia, uma clínica firmada em Massapé, e 10 anos de profissão. Tudo isso associado à sua experiência odontológica e a uma equipe que você levou para trabalhar com você. Pessoas que, como você já disse em outras entrevistas que eu já fiz com você, escolhidas a dedo. Fale um pouquinho sobre esses profissionais que estão atuando com você. Pronto, Samuel. O meu desejo também era a gente fazer uma equipe de especialistas. Vou dar um exemplo simples. Quando você está com um problema no coração, você não vai procurar o neuro, você vai procurar o cardiologista. Sim. Quando você está com problema na articulação, você vai procurar o médico que cuida daquilo. Então, tem as especialidades dentro da profissão. A odontologia não é diferente. Então, eu sempre sonhava, vamos deixar aqui uma odontologia com profissionais capacitados para cada área. Vamos deixar especialistas para cada área. Então tem um especialista do canal, tem um especialista da cirurgia, tem um especialista do implante, tem um especialista da criança, tem um clínico geral. Então assim, pessoal, a J Odontologia, ela tem todas as especialidades. Ela tem o bucomaxilo, que é o dentista que faz cirurgia. Ela tem o endodontista, que é o dentista que cuida da questão do canal. O periodontista, que cuida da prevenção da saúde, da profilaxia dos dentes. Existe o clínico geral, que faz também a parte da estética, das resinas, das facetas, né, das restaurações. E existe dentista para atender só as crianças. Então, assim, a nossa equipe hoje está completa. O que eu sonhei foi isso, deixar uma equipe com todas as especialidades da odontologia. Então hoje na J Odontologia a gente faz tudo. Os clientes me perguntam muito: doutor, faz isso aí? Eu digo: olha, aqui a gente faz tudo. Graças a Deus a gente chegou ao ponto de dizer: aqui fazemos tudo. Não precisamos encaminhar paciente para canto nenhum, porque aqui temos especialistas para cada área da odontologia. É prótese, tem prótese. É implante, tem implante.
atendimento infantil, tem dentista para atender a criança. Aparelho dentário, temos também a parte da cirurgia, de extração de queixal, cirurgia até de maiores portes, como, por exemplo, algumas lesões bucais, fazer biópsia. Enfim, a JA Odontologia tem um leque de serviços que abrange todas as áreas da odontologia hoje, Samuel. Então, o paciente chega lá e a gente resolve o problema dele hoje, né? Não precisa encaminhar para nenhum especialista, não precisa encaminhar para nenhuma outra clínica, porque lá a gente está resolvendo tudo. Um sonho, até já cheguei a falar em outros podcasts com você, que eu tenho ainda fazer a parte da imagem, da radiologia lá dentro da JA Odontologia, que aí vai ficar mesmo 100%. Que hoje, em alguns casos, alguns exames, como por exemplo a tomografia, a gente faz o encaminhamento dessa tomografia. A gente faz o raio-x convencional lá, mas a parte de tomografia, que é um exame mais complexo, a gente ainda está encaminhando. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar a tomografia também na JA Odontologia, para o paciente conseguir lá dentro, assim que ele chegar, resolver tudo sem precisar sair lá de dentro, né? Tem todas as especialidades dentro da JA Odontologia. Os nossos dentistas são mesmo especialistas com diploma, né, de especialista, dentistas que são professores universitários, tem dentista que são professores aqui da faculdade Luciano Feijão, são professores da faculdade Uniinta. Então a nossa equipe é padrão ouro, excelência, e eu brinco, né, costumo dizer que eu sou fã de todos os dentistas que atendem lá comigo, eu tenho eles como referência. Então a gente discute casos, chega um caso mais complexo lá, eu tenho o contato com toda a minha equipe para a gente poder fazer o planejamento do tratamento, passar para o paciente. Às vezes o paciente está lá comigo, eu disse, olha, eu vou passar o seu caso, vou discutir o seu caso com o meu especialista. Então eu levo o caso, levo o exame, sento, discuto com o meu especialista para a gente bolar a melhor estratégia de resolver o problema. Então, vamos lá. Semana passada chegou uma paciente com uma lesão bucal. A gente sentou, discutiu, fizemos a extração da lesão, a remoção da lesão, mandamos para a biópsia, certo? Então, hoje na JA Odontologia a gente consegue dar esse conforto para o paciente. Eu, Samuel, pelo menos sou assim. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Eu vou precisar comprar uma roupa, mas naquela loja ali só vende, eu quero comprar uma roupa completa, uma camisa, uma calça, um sapato. Se eu tiver uma loja que só vende a camisa, aí eu ter que ir para outra loja comprar a calça, eu vou para uma loja que possa vender tudo. Uma loja que eu chegue lá e já resolva tudo lá dentro. Sim. Eu gosto dessa praticidade e é o que eu quis levar para a JA Odontologia. É a correria do dia a dia, as pessoas estão muito ocupadas, muito atarefadas, e a gente lá, quando o paciente chega, a gente tem certeza que vai resolver o problema dele ali com agilidade. Então a gente também preza muito por isso, pela agilidade, pelo fluxo que a JA Odontologia promove aos nossos clientes de resolver várias coisas ao mesmo dia. Essa semana mesmo chegou uma paciente aqui de Sobral para fazer facetas. E ela foi para avaliação, lógico, primeiramente a gente tem que passar por uma avaliação, e a primeira pergunta dela, doutor, sou de Sobral, quantas viagens eu tenho que dar aqui? Eu disse, olha, você vai precisar fazer aqui um clareamento, vai precisar fazer uma limpeza e depois instalar as facetas. Isso daqui a gente resolve em um dia. Você vai para a sala 1, vai fazer a limpeza, vem para a sala 2, vai fazer o clareamento, retorna para a sala 1 e finaliza com as facetas. Então, em uma das viagens que o paciente for dar, já está resolvido o problema. O paciente já recebe alta, já tá ali com um sorriso transformado, já está ali com as facetas que sempre sonhou, que hoje as pessoas procuram muito pela questão da estética também, né? Tem a questão da saúde, mas também tem a questão da estética. E eu costumo dizer, Samuel, até que a saúde vem em primeiro lugar. Tem paciente que quer atropelar ali e passar direto para a estética. Eu disse, não, vamos cuidar da saúde, vamos arrumar a casa aqui para receber a visita. Sim. Então, o que é arrumar a casa para receber a visita? Eu preciso botar uma prótese dentária, mas eu tenho um dente ainda para extrair, eu tenho um dente ainda para fazer a limpeza, eu tenho um dente para poder
obturar, a gente tem que primeiro organizar isso para depois botar a prótese. Sim. Né? Então, a gente arruma a casa lá e já transforma a vida do paciente em poucos dias, em poucas sessões. Isso eu acho muito bacana, porque é uma coisa que eu gosto de ter isso para mim. Chegar num canto, eu for no médico, chega lá no médico, eu já consigo me consultar, eu já consigo fazer o exame, eu já consigo sair de lá com um laudo. E lá na JA Odontologia a gente sonhou e executou isso. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de eu ter conseguido transformar isso em realidade, em conseguir melhorar a vida das pessoas, em conseguir tirar a dor das pessoas, realizar o sonho das pessoas através do meu trabalho. Muito bem. Só trazer aqui o áudio aqui do Domingos, já já a gente fala mais informações aqui sobre a JA Odontologia. Bom dia, Domingos. Bom dia, Samuel, bom dia, Ferreirinha, bom dia a todos os ouvintes. Era para mim ter participado mais cedo, mas como eu estou aqui cuidando de uma pessoa aqui em casa, que está com alguns problemas de saúde no momento, eu não pude participar ainda, mas se der tempo mais tarde eu vou participar fazendo ligações. No que eu quero adiantar esse áudio, deixando aí meu abraço ao doutor Flávio, João Flávio, eu já estive com ele em Massapê, realmente é um grande profissional, dizer para ele que o Domingos Sávio, aqui em Santana do Acaraú, nós somos muito bem atendidos aí no seu escritório, no seu consultório. Eu estou até com o orçamento dele aqui para a gente fazer implante, fazer 3 implantes de dente, né? Só estou me organizando para a logística, né? Para a gente fazer esse serviço. E eu quero só atestar para ele e para os ouvintes a qualidade do serviço dele. Serviço de um atendimento realmente personalizado, onde as pessoas são muito bem atendidas, ficam muito satisfeitas com o atendimento aí na clínica, e só resta parabenizar ele e toda a sua equipe aí da clínica JA em Massapê, né, onde eu já tive a oportunidade de estar aí 2 vezes fazendo procedimentos. Então, parabéns, doutor João Flávio. Em breve nós vamos estar aí pessoalmente conversando na sua clínica para a gente fechar o nosso serviço, né, que a gente precisa fazer, nosso atendimento que a gente precisa realizar na sua clínica, que é os implantes de 3 dentes, que nós vamos fazer em breve, aí com a sua equipe profissional sob a sua gerência, ok? Sucesso aí, meu irmão, e pode ser que tá parceria da gente no programa de rádio. Samuel de Lima já é seu parceiro em Massapê, e vamos estender essa parceria não só para Massapê, mas para toda a região norte. Sabe que o nosso programa de rádio, a nossa emissora, ela tem um alcance de mais de 40 municípios da região norte. E nós chegamos muito forte em Massapê, em Santana, em Sobral, né? Em Miraíma, em Morrinhos, em Forquilha, na Serra da Meruoca. Enfim, nessa região toda nós temos uma audiência muito boa e evidentemente que vamos fazer com que a sua clientela aumente cada vez mais. Bom dia. Muito obrigado, Domingos, aí pela sua participação. Daqui a pouquinho, Domingos retorna com mais informações. Doutor João Flávio. Samuel, agradecer aí as palavras do Domingos. Realmente ele comprova o que a gente estava falando aqui, que a gente hoje está recebendo pacientes de todas as cidades. O Domingos é de Santana. Esteve lá na JA Odontologia, a gente bateu um papo bem legal. E o próprio Domingos disse assim: doutor, a gente já passou por outros locais, nunca falaram isso, né? Nunca comentaram sobre isso, nunca explicaram do jeito que você está explicando. E eu acho que para você criar uma relação de confiança, cliente e profissional, tem que haver esse diálogo, tem que haver essa conversa, tem que haver esse momento para a gente poder explicar ao paciente. O paciente não é obrigado a saber o que é que vai precisar fazer lá não, na boca dele. Mas o profissional, o dentista, ele sim é obrigado a passar o conhecimento, a dizer direitinho o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer se ele não fizer, por exemplo, o tratamento, para o paciente ficar em alerta, né? Tem muita gente que chega e diz: doutor, se eu soubesse eu já tinha resolvido isso. Se eu soubesse, eu não tinha deixado acontecer e chegar ao ponto que chegou. Você foi o primeiro que me explicou isso. Então, a gente tem que ter esse olhar
detalhado, né, em cada situação e passar para o paciente. Tem muita coisa, Samuel, que pode ser prevenido, né? A gente trabalha muito lá, vamos dizer assim, remediando um problema, mas tem muita coisa que dá para prevenir. Então a gente lá tem a prevenção como uma coisa importantíssima. As meninas sabem que todo paciente que passa pela JA Odontologia, dentro de 6 meses após a sua liberação, o Samuel de Lima chegou lá na JA Odontologia, fez todo o seu tratamento, tá liberado, sorriso tá ok, tá tudo 100%, mas daqui 6 meses o Samuel tem que estar lá de volta. Pelo menos daqui 6 meses, lá de volta, para a gente reavaliar, para a gente ver como é que tá lá o tratamento que foi feito há 6 meses atrás e ter essa manutenção, né? Ter essa garantia que você vai perdurar por muitos e muitos anos com aquele tratamento, com aquele investimento que você fez. O que é que acontece muitas das vezes? O paciente chega numa clínica, é feito o tratamento e aquele paciente fica esquecido. Lá na JA Odontologia eu não deixo. É uma coisa que eu sempre cobro a minha equipe lá do marketing, a minha equipe lá que fica do atendimento, é sempre estar lembrando um paciente: fulano, já tem 6 meses que você finalizou o seu tratamento, o doutor está lhe chamando para uma reavaliação. Eu tenho esse cuidado, Samuel, com cada paciente meu. A gente tem um sistema lá, que nesse sistema ele dá as datas de quando você esteve lá, do que foi que você fez. O nosso prontuário eletrônico é 100% completo. É uma documentação da vida odontológica do meu paciente. Então lá eu abro o computador aqui, a tela na minha frente, eu consigo ver e eu falo com as meninas: ó, Samuel já tem 6 meses, mande mensagem para ele. Olha, a fulaninha fez uma parte do tratamento, tá precisando dessa outra parte, se ela não fizer vai dar problema. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando o paciente entra lá na clínica e vira cliente, ele realmente vira meu, porque eu puxo para mim, agora tá sobre os meus cuidados e eu me sinto na responsabilidade de poder tá ali sempre alertando, sempre olhando com cuidado, com carinho, com esmero, para cuidar da saúde do paciente. Então, meus pacientes realmente eu tenho como meus, porque eu cuido de cada um com todo carinho, com toda dedicação e não deixo passar esquecido, procuro dar a total atenção aos meus pacientes. E, Samuel, um detalhe, né? A gente falando um pouco da minha vida, como foi a minha carreira, e eu queria dizer que é uma carreira que você tem que estar dedicado, dedicado às pessoas, dedicado a servir. Ontem eu estava com torcicola aqui, que eu não estava conseguindo virar o pescoço, muita dor, tomei relaxante muscular, uns 2 ou 3 relaxantes muscular para conseguir atender os pacientes ontem, né? Então poderia muito bem, não, desmarca, deixa para a próxima semana, mas não, o meu compromisso é maior do que qualquer dor, do que qualquer cansaço. Eu tenho que estar lá disposto, 100% disponível aos meus pacientes que já estavam agendados. Eu digo assim, tem gente que se prepara a semana inteira para chegar lá sexta-feira e ser atendido. Eu não vou fazer isso com o meu paciente e desmarcar ele. Então, um paciente que eu desmarcar, remarcar, é porque foi alguma coisa muito extrema mesmo, certo? Porque eu tenho esse compromisso com os meus clientes de atender eles no horário. Lá na JA Odontologia é hora marcada. Não tem essa de você chegar aqui 9 horas da manhã e ser atendido às 11, não. Ser atendido meio-dia, passar muito tempo lá esperando. Você tem o seu horário, é tudo agendado, é tudo cronometrado, a nossa agenda. Lógico que existe atraso, às vezes eu marco meia hora pro Samuel, acaba que pegou 40 minutos, pegou 50 minutos, mas são atrasos normais que acontecem, 10, 15 minutinhos ali entre um paciente e outro, porque cada um pode ter uma necessidade diferente, né? Então ontem eu esqueci a dor, o torcicolo, e fui atender meus pacientes. Então a gente tem que estar ali para servir, para melhorar a vida do paciente. O resto é consequência. O resto que eu digo é o quê? O sucesso financeiro, a recompensa financeira que vem no final, é só consequência de você fazer o seu serviço direito. Então faça seu serviço, preste
o melhor, dê o seu melhor, que o resto vem como consequência. Chegou uma gestante ontem, já sexta-feira, eu com dor, 5 horas da tarde, chegou chorando com dor, né? Em gestante a medicação é limitada, não pode tomar todo tipo de remédio, não pode fazer, na maioria das vezes, radiografia, e a gestante tem que ser atendida, né? Então eu ali já nos últimos pacientes, quase acabando, tinha uma consulta aqui com um fisioterapeuta para soltar aqui meu pescoço, não podia perder porque realmente estava ruim demais o meu pescoço. Hoje, dia de sábado, Samuel, eu costumo ter uma corrida aqui em Sobral, né? Acordo 4 horas da manhã, venho correr, corro ali começa 5, acordo 4, mas começa 5, vai até umas 6h30, 7 horas a corrida. E hoje eu não vim por causa desse torcicolo que o fisioterapeuta disse, olha, evite amanhã, vamos deixar isso aqui melhorar, porque realmente estava tudo tensionado, estava tudo preso à musculatura, vamos deixar relaxar mais para depois você voltar às atividades, porque o dia a dia, a semana já de atendimento é muito, muito puxado. Então, a gestante chegou lá, eu com consulta marcada, sentindo dor, com torcicolo, já sexta-feira, né? E eu disse, pode deixar ela aí, que eu vou atender, eu vou receber ela, porque hoje é sexta-feira, vai ter o final de semana inteiro aí para ela. Massapê hoje, o foco hoje em Massapê é corrida. Então eu quero lhe parabenizar, também dizer para o pessoal que está nos ouvindo que o Dr. João Flávio é um exemplo de superação em questão de perca de peso, porque o Dr. João Flávio, quem conheceu ele há um ano atrás, um ano atrás, hoje é um outro homem, diferente, perdeu peso. Parabéns pelo que você está fazendo além da sua profissão de dentista, que é incentivar a atividade esportiva, que é a corrida, que hoje em Massapê, onde a gente vê a gente correndo, são grupos de corridas, e também a perca de peso, tá bom? Parabéns. Samuel, bateu, vamos dizer assim, um peso na minha consciência. Eu cuido da saúde das pessoas, eu cuido da estética das pessoas, né? Eu sempre estou ali prezando para as pessoas terem uma qualidade de vida, para ter uma saúde. E eu, tão focado em cuidar das pessoas, tão focado ali em realizar o meu sonho de transformar a odontologia do Massapê, da região, e eu só fazia trabalhar e esqueci muito da minha saúde. Cheguei a pesar 134 quilos, né? E só tinha forças mesmo para trabalhar. Chegava em casa cansado por causa do sobrepeso, dor nas costas, que já é natural do dentista ter dores. E aí surgiu um alerta na minha cabeça. Eu já vou fazer 34 anos de idade, que fiz, né, sábado passado. Isso quando eu estava com os 33, ano passado. E eu tô perdendo aqui o time de eu cuidar da minha saúde. Depois vai ficar mais difícil. Eu vivo pedindo meus pacientes para ter a história da prevenção. Eu não tô prevenindo problemas futuros quando eu tiver mais velho. Até mesmo de eu atender. Sim. Né? Do jeito que eu tava indo, poderia ser até que eu pegasse alguma lesão, alguma comorbidade que me prejudicasse na hora do atendimento. E aí ligou esse alerta na minha cabeça. Realmente eu tava com já algumas coisas querendo se implantar em mim, pré-diabetes, uma pequena mudança na hipertensão. Enfim, eu liguei esse alerta, decidi cuidar da minha saúde. Foi em fevereiro do ano passado, tá? Por isso que eu te falei que tá com um ano. Sim. De fevereiro do ano passado para agora, fevereiro agora, eu perdi 52 quilos. Olha, né? Com a dieta, com o exercício físico. Então hoje eu iniciei na corrida, me apaixonei pela corrida. Fui para a musculação, porque a corrida vai começando a puxar umas coisas. Aí você tem que ter condicionamento respiratório. Aí fui para natação, fui para musculação para fortalecer os músculos. E hoje a corrida realmente mudou minha vida. E já adiantando que a gente tocou nesse assunto da questão da corrida, que se tornou um hábito lá em Massapê. Um dos sonhos que eu quero realizar esse ano, né, no aniversário da J Odontologia desse ano, que é em novembro, é fazer uma corrida. A primeira corrida da J Odontologia. Então eu já estou me organizando com algumas pessoas que promovem corridas, pessoal aqui da assessoria que eu faço parte em Sobral,
para eu poder fazer essa corrida em novembro em Massapê. Uma corrida mesmo bem bacana, uma corrida que Massapê e região vão gostar, né? Uma corrida mesmo voltada para o bem-estar, para a saúde das pessoas, para a conscientização das pessoas que o esporte se faz necessário na vida da gente. Eu nunca tinha aberto a minha mente para isso, né? Passei a minha vida inteira só focado em estudo, trabalho, e acabei esquecendo a saúde. E eu percebi que sem saúde eu não vou fazer mais nada. Se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir realizar os meus projetos, eu não vou conseguir criar os meus filhos. Então a saúde tem que vir em primeiro lugar, Samuel. Para mim poder realizar os meus sonhos, cuidar dos meus pacientes, eu preciso estar saudável. E aí quando bateu isso aqui em mim, eu disse, chegou a hora. E hoje realmente eu trabalho melhor, hoje eu produzo melhor, né, sem cansaço, tô trabalhando mais, né, então tive mais saúde e consegui trabalhar mais. E hoje realmente eu gosto de incentivar as pessoas e passo o meu relato para as pessoas. Isso é um relato, é uma conscientização para as pessoas de que é super importante a gente ter a questão do exercício físico no nosso dia a dia. Faz parte da gente cuidar do corpo e da mente. Então, voltando para a odontologia, você com dor de dente, você não vai conseguir trabalhar, né? Você com dor de dente, você não vai conseguir se concentrar ali no estudo. Você ali com um sorriso não tão harmônico, faltando um dente, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas, você não vai conseguir ter uma desenvoltura melhor no seu trabalho. E a confiança que o sorriso saudável passa na pessoa, ela melhora também o dia a dia dela, ela melhora a vida dela, porque ela consegue se relacionar melhor com as pessoas. Numa entrevista de emprego, você consegue falar com o entrevistador de uma forma mais segura, porque você tá ali com um sorriso bacana. Então, realmente o sorriso da gente é o cartão de visita. Então, se a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do sorriso, gerou essa alerta na minha cabeça. Eu que sou uma pessoa que cuida da saúde das pessoas, tenho que estar também saudável, né, Samuel? Com certeza. Dr. João Flávio Aguiar Arruda, J Odontologia, situada em Massapê, um ponto de referência. Todo mundo chegar em Massapê, pergunte onde é o educandário, todo mundo informa. E a J Odontologia é referência em próteses e implantes dentários. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre essa importância das pessoas se livrarem muitas vezes de uma dentadura que incomoda, que muitas vezes causa constrangimento às pessoas e que faz com que as pessoas possam até nem estar se alimentando de forma, que eu posso dizer, confortável. E hoje o implante dentário, como é que está a tecnologia hoje na odontologia para quem quer dar adeus a essas tradicionais dentaduras e hoje usar o implante dentário? Samuel, você fala um ponto legal da referência onde é que fica localizada a J Odontologia, que é em frente ao Colégio Educandário, né? Um colégio bem tradicional lá de Massapê, uma rua bem ampla, bem larga, e isso faz a diferença. Às vezes pra gente, não tem problema da localização, mas chegam pessoas lá na clínica, principalmente às vezes pessoas que vêm aqui de Sobral, ser atendidas lá em Massapê. Doutor, eu prefiro vir aqui em Massapê porque é mais fácil de estacionar que em Sobral. Lá em Sobral a gente passa 2 horas procurando estacionamento, às vezes a gente estaciona ainda é multado. Então aqui em Massapê eu venho, chego, já estaciono, a rua é muito ampla, tem estacionamento aqui à vontade, então eu prefiro vir até aqui. Então é importante esse ponto que você falou da referência, da localização, porque também gera um conforto para o paciente chegar lá e ter onde estacionar. Às vezes a gente acha que é uma besteira, mas faz a diferença na correria do dia a dia que a gente vive, né? E em relação aos implantes dentários, Samuel, hoje eu acho que é um dos maiores focos da J Odontologia, um dos maiores procedimentos que transformam a vida das pessoas são esses implantes dentários. A gente bate muito nessa tecla porque é incrível a transformação. A gente gosta de vivenciar isso com os nossos pacientes. A transformação que eles têm na vida depois que repõe um dente ou então troca sua chapa, sua dentadura por dentes fixos, certo?
Samuel, lá a gente tem cada história, a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo também lá na J Odontologia, para escutar as pessoas e o que elas sofrem, o que elas passam no dia a dia devido a essa falta de confiança, devido a falta de dente, devido a uma prótese frouxa que está machucando, prejudicando a alimentação. Então prejudica tanto a pessoa no dia a dia, que quando ela se liberta disso, é uma grande transformação. Sim. Então a gente tem lá histórias, paciente que gosta de jogar futebol, estava num jogo de futebol, os dentes, a chapa caiu na areia, passou uma vergonha, né? A gente tem um outro paciente, eu vou contar algumas historinhas que está vindo aqui na minha cabeça. Essa do futebol me marcou muito, que o paciente disse que os dentes no jogo caiu no chão, na areia, ele ficou com vergonha, botou a prótese de volta na boca, ali ligeiro para ninguém perceber. Outro, o pai foi pro aniversário do filho, não pôde comer um pedaço de bolo, não pôde comer um salgadinho porque tinha medo da chapa cair ali na hora. Outro caso, a paciente disse que casou, mas não bateu as fotos do casamento porque não se sentia confiante para sorrir. Então o sonho da vida dela era fazer essas fotos de casamento. Ela já tem 22 anos casada, 22 anos, e nunca bateu as fotos do casamento por causa do sorriso. E hoje ela foi na J Odontologia, transformou o sorriso dela e já mandou mensagem dizendo que as fotos já estão marcadas. Olha aí, depois de 22 anos, então nunca é tarde, né, para isso. Então são tantas histórias que a gente se emociona, que a gente ali entra no clima do paciente e vai junto atrás de ajudar. Então, Samuel, o implante hoje, para mim, é uma transformação de vida. Tem muita gente que tem medo da cirurgia, acha que é complicado, acha que vai doer. E o resultado paga qualquer desconforto, o resultado paga qualquer medo que o paciente venha a ter, porque realmente é uma mudança de vida. E hoje implante não é um bicho de 7 cabeças. Hoje implante dentário, para você ter noção, o paciente lá na clínica chega sem nenhum dente, desdentado completo. Em 3 dias ele está com o dente de volta fixo. Em 3 dias a gente consegue devolver os dentes fixos do paciente sem dor, sem nenhum problema. A gente tem paciente de todas as idades lá fazendo implante. Paciente lá jovem de 24, 25 anos. Paciente ali meia idade, 50. Paciente de terceira idade, de 80 anos fazendo implante. Então, não tem contraindicação o implante. Implante não tem contraindicação. Implante tem que perder esse tabu que dói, que é um procedimento complicado, que é um procedimento complexo. Que o implante hoje é a coisa mais simples do mundo. Os implantes que a gente usa são de alta tecnologia. Os materiais que a gente usa são de alta tecnologia. Então hoje, em 10 minutinhos, a gente consegue instalar um implante, Samuel. Chegou um paciente recente lá de Alcântaras para fazer um implante. Ele tinha só um dentinho perdido, mas que incomodava ele. Ele tinha até a inauguração da loja dele para fazer e tal. Chegou lá. Doutor, essa falta desse dente me incomoda, eu quero botar um implante, mas eu tô com medo porque eu vou poder trabalhar, né, e tal. Isso, fique tranquilo, meu amigo. Em 10 minutinhos a gente instalou o implante dele, né, sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto. Quando eu disse assim, pronto, terminou, o paciente não acreditou. Pai, doutor, não acredito não. Já terminou, é só isso? Você já terminou, não acredito não, você tá começando agora. Então assim, é uma coisa tão simples, e que o medo, esse tabu de implante, que é uma cirurgia muito grande, muito complexa, que pode dar rejeição, que pode infeccionar, não existe, né? Sendo bem, lógico, sendo bem feito, bem planejado, com bons profissionais, com bons materiais. Também não adianta, Samuel, você ter só material bom. A pessoa que está executando também tem que ser boa. O planejamento prévio tem que ser bom. Entender o caso do paciente a pessoa tem que ser boa. Então, juntando tudo isso, profissional bom, material bom, planejamento, implante é só sucesso. Não existe essa história de rejeição. Rejeitou. Rejeitar é quando o corpo da gente expulsa
um agente externo que não está fazendo bem. Vou dar um exemplo bem chulo aqui. É uma ferpa. Entra uma ferpazinha aqui no seu dedo, inflama, infecciona o seu dedo, tenta expulsar de toda maneira aquela ferpinha que entrou no seu dedo. O implante, pelo contrário, assim que ele entra no seu corpo, no seu organismo, o organismo ele vai procurar se integrar ao implante, que a gente chama de ósseo-integração. Então, ao redor do implante se cria osso, se forma osso, e o implante lá fica como se fosse a raiz do seu dente. Então, não existe essa história de rejeição. Lógico, você pode perder o implante por vários outros fatores, mas não por rejeição. Rejeição e implante não existe. E é um dos tabus que tem, que as pessoas chegam e, doutor, e se rejeitar? A primeira pergunta, doutor, eu tenho medo. A segunda pergunta, doutor, e se rejeitar? Então, não tem essa história de rejeição. E a história do medo é natural. Eu vou me espantar se algum dia chegar algum paciente dizendo assim, doutor, não tenho medo não, pode arrochar aí, bote um implante. Porque é natural da gente ter medo. Eu vou fazer um exame de sangue. Eu já fiz vários exames de sangue na minha vida. Mas, queira ou não queira, quando eu me sento ali para a moça tirar o sangue, eu fico um pouco com medo, um pouco nervoso, sim. Mesmo sabendo que não vai doer, mesmo sabendo que é tranquilo, que é rápido, mas é natural da gente. É como se fosse um mecanismo o medo é como se fosse um mecanismo de defesa da gente, né? Então, se hoje é o medo que lhe trava de você viver melhor, de você se libertar aí da sua chapa, dessa prótese frouxa que está machucando, que está prejudicando os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua alimentação, por causa do medo, eu tenho um conselho a lhe dar. Vá lá na J Odontologia, marque uma avaliação, uma consulta comigo, vamos conversar, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com outro pensamento sobre implante dentário. E realmente, eu conversando com essa paciente que precisou fazer as fotos do casamento 22 anos depois de casada, então ela passou 22 anos sofrendo com esse problema por causa do medo. E realmente ela era um pouco nervosa, tinha mesmo muito medo, muitos traumas de outros procedimentos que ela fez odontológico. E chegou lá, ela foi fazer, vamos dizer assim, um procedimento mais complexo que tem, que é o implante. Ela disse, doutor, o arrependimento de não ter feito antes, de ter vivido 22 anos da minha vida, me privando de muitas coisas por causa do medo. Sim. Então, enfrente o medo que você vai ver que não vai precisar de ter medo. É uma coisa tranquila que a gente falando, às vezes o paciente, não, é a conversa do doutor. E hoje eu estou tentando pegar muitos depoimentos, muitos relatos dos meus pacientes para encorajar outras pessoas. Às vezes chega paciente lá e eu pergunto, olha, você pode dar um depoimento? Não é para fazer a propaganda, não. Porque às vezes o paciente, o doutor quer o meu depoimento para vender mais implante. Não. O meu maior intuito lá, quando eu pego um depoimento de um cliente, é para ele encorajar as pessoas que vão assistir ele. Porque melhor do que eu falando, é o paciente falando. Sim, sim. Melhor do que eu falando, é o paciente que viveu na pele aquilo falando. Com certeza. Então a gente pegou um depoimento muito bacana. Esses dias a gente vai estar postando um depoimento mesmo que emociona a gente, que a gente enche os olhos de lágrimas. E eu tenho certeza que através desse depoimento os pacientes vão se encorajar, né? Então, melhor do que eu falando é quem vivenciou na pele, são os meus clientes, os meus pacientes, comentando sobre como foi a estadia, como foi a chegada, como foi o acolhimento e como foi o procedimento. Se doeu, se teve alguma coisa, alguma intercorrência no meio do caminho, como é que foi a recuperação, porque a gente lá sabe que é tranquilo, a gente vive o dia a dia da gente botar implante, a gente vê que é tranquilo, mas os pacientes têm que ter esse suporte, esse depoimento para conseguir se encorajar. Sim. Então, quando os pacientes chegam lá, né, os meus pacientes que estão escutando aqui também, quando eu peço seu depoimento, é para você encorajar as outras pessoas. É igual eu, quando posto hoje uma foto correndo, me exercitando, não é para mim
mostrar a minha transformação, que eu saí de 134 quilos para 80 quilos. Não, ali é para incentivar as pessoas e ter um recado ali naquela minha foto correndo. Se eu conseguir, você também consegue. Com certeza. Né? Se eu conseguir, você também consegue. Né? Então, eu tinha tudo para não conseguir. Sobrepeso, já um dia a dia muito corrido, muita responsabilidade. E eu dei conta, consegui. Quando você bota na sua cabeça, não tem correria dia a dia que lhe atrapalhe. Você encontra tempo. Então, hoje eu encontro tempo para correr, hoje eu encontro tempo para ir para academia, hoje eu encontro tempo para ir nadar. Coisas que antigamente era uma desculpa que eu dava. Não tenho tempo não, a clínica aqui me consome, eu trabalho manhã, tarde e noite, não tenho tempo para fazer nada. Mas quando você se dedica, sempre vai ter tempo, né? O tempo, quando você diz que não tem tempo, vai ser uma desculpa. E você enfrentando os seus medos, pode ter certeza que sua vida vai mudar para melhor. Com certeza. Doutor João Flávio, 8h34, agradecer a sua vinda ao nosso programa, a primeira de muitas. Você vai estar aqui mensalmente conversando com a gente. E pessoal da região, faça uma visita à JA Odontologia na cidade de Massapê. Vá conhecer a JA Odontologia. A sua mamãe, dona Flávia, está acompanhando a gente, está aqui na live assistindo você. E a todos a sua equipe da JA Odontologia, obrigado pela sua presença e fica aí o microfone aberto para as suas considerações finais. Agradecer minha mãe, sempre foi meu porto seguro em todos os meus momentos que talvez eu quis fraquejar, ela esteve lá me ajudando, me incentivando. Então, onde eu tô hoje é graças a ela, ao incentivo dela, ao apoio, à força, aos conselhos. Agradeço demais a minha mãe, agradeço demais a minha esposa, a Isabelle também, que é o meu braço direito hoje na JA Odontologia. Eu acho que sem ela, Samuel, não conseguia, porque é tanta correria por trás de tudo sair perfeito, que eu preciso de pessoas dedicadas lá na JA Odontologia a fazer isso para realmente estar ali disposto a melhorar a vida das outras pessoas. Então é um ramo que precisa da nossa dedicação. Então eu quero agradecer aqui a minha mãe, a minha esposa, a Isabelle, a todas as meninas da JA Odontologia, a Andressa, a Thalita, a Tati, a Rose, todas as nossas equipes de dentistas, doutor Rodrigo, doutor Jamile, doutora Laís, doutor Fernando, por toda a dedicação, por todo o cuidado que tem com os meus clientes, né? E aproveitar o seu programa, Samuel, para desejar um feliz Dia da Mulher. Amanhã é o Dia da Mulher, então você viu aí que a minha equipe, a maioria é mulher, né? Sim, sim. Quer dizer, quase todas, né? Só tem eu, o doutor Rodrigo e o doutor Fernando de homem, o resto é tudo mulher, né? E mulher tem esse esmero, mulher tem esse capricho, esse detalhe, esse cuidado, né? Que me encanta. Então, desejar aqui um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, né? Vocês são essenciais no nosso dia a dia, no trabalho, na casa, enfim. Mulher é um porto seguro para o homem, tá? Tem que dar César que é de César. Mulher faz a diferença e elas fazem toda a diferença na JA Odontologia, todas as mulheres que fazem parte da equipe. Agradecer a você, ao Domingo Sávio, a toda a equipe aqui da Coqueiros FM. Adorei estar aqui com vocês, esse bate-papo bacana, descontraído. O meu intuito aqui dessa entrevista, desse podcast, é realmente trazer informações para as pessoas, trazer informações para toda a região, né? Trazer uma certa segurança através das minhas palavras, um conhecimento para as pessoas que estão com dúvidas, para as pessoas que estão passando por esses problemas, né? Saber que existe solução, saber que existe pessoas, existe ambiente, clínica para resolver isso, com segurança, com conforto, com acessibilidade, né? Acessibilidade que eu digo até também na forma de pagamento, né? Na questão de valores, a gente lá faz de tudo para poder caber no bolso do paciente, entregar o melhor possível para os nossos pacientes. E é isso, Samuel, é uma luta contínua, uma luta árdua. Todos os dias eu procuro dar o meu melhor lá na JA Odontologia, procuro o melhor
para os meus pacientes, para toda a minha equipe. Eu me sinto responsável por todos ali. Quero crescer e avançar mais e mais no quesito de realmente as pessoas resolverem 100% dos seus problemas lá dentro da JA Odontologia. Eu digo hoje que está 99%, mas está faltando 1%zinho que a gente vai realizar. Esse ano de 2026 eu tenho como um ano de consolidação por todos os outros anos anteriores que a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, foi melhorando, foi aumentando a nossa cartela de cliente, foi aumentando o nosso alcance em outros municípios, né? Então a gente está aqui para fazer reabilitação de sorriso, transformar vidas através do sorriso, melhorar a qualidade de vida das pessoas, a autoestima. Eu quero os meus clientes sorrindo, feliz, se alimentando bem, se relacionando bem, e isso é o meu maior desejo, é a satisfação do cliente. O resto, como eu já falei aqui, vira consequência. E eu quero crescer mais ainda a JA Odontologia só com um propósito, de melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, até o próximo. Valeu. Olha, daqui a pouquinho eu leio aqui rapidinho as mensagens que chegaram. Domingo Sávio, com você. Domingo Sávio. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia ao doutor Flávio. Boa entrevista, excelente entrevista. Estava aqui acompanhando, ouvindo atentamente. Né? Como é bom ter essas informações para o nosso povo. Isso não é uma propaganda, mas é uma informação importante para que a população entenda. Eu também tinha esse mesmo pensamento. Achava que fazer implante era coisa de gente muito rica, gente muito poderosa. Mas não, a gente que é humilde, pobre, também pode fazer. Basta parcelar, né? Aí na clínica do Dr. Flávio já está aí na SAP, com certeza o parcelamento é acessível a todos. Mas deixa eu correr aqui, que eu vou já na reunião ali rapidinho. Deixar meu abraço a todos os ouvintes, especialmente aqui da minha querida Santana do Acaraú. Né? Pedir desculpa por não ter ido hoje para os estúdios, como eu disse, eu estou com a pessoa aventada aqui em casa, tive que ficar acompanhando, vou sair aqui rapidinho e já volto. Mas eu quero abraçar, né, a todos que nos acompanham, especialmente aos nossos patrocinadores. Já rodou aí os blocos comerciais, aos nossos ouvintes de todos os bairros de Santana do Acaraú, todos os bairros de Santana do Acaraú, todas as comunidades, todos os distritos. Nosso muito obrigado pela honrosa audiência. E os nossos patrocinadores são aqueles, né, que mantêm esse programa no ar. Começar aqui pela doutora Edmara Ponte, ela que é especialista em seu sorriso aqui em Santana do Acaraú, 99980-1402. DS Serviço é o nosso escritório aqui em Santana do Acaraú. Trabalhamos com empréstimo para aposentado e pensionista do INSS, levamos informações importantes para garantir os seus direitos: salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria rural e urbana, pensão por morte rural e urbana, benefício BPC Lua para idosos a partir de 65 anos e crianças com autismo e portadores de necessidades especiais. Nosso escritório fica aqui na rua Tomeu Joaquim, 684, em frente ao posto formal de Santana do Acaraú, bem de frente à estátua do Dr. Thiago Vasconcelos, acima da loja da Nani Story, aqui na minha querida Santana do Acaraú. Eu também trabalho por conta do Grupo Rubió, Boutique, Casa Hotel em Santana do Acaraú, Ótica Popular em Santana do Acaraú, na Rua Leôncio da Ponte, na antiga loja da Buscário, consultas todas as quartas-feiras, gratuita. A Ótica Popular você tem também Massapê, Morrinhos e Sobral. O WhatsApp é 993758322. O Instagram Ótica Popular 25. Ótica Popular 25. Falo também em nome de 5R Imóveis. 5R Imóveis em Santana do Acaraú e região. Aqui em Santana do Acaraú, Rua Leôncio da Ponte 179, no centro de Santana do Acaraú. Mas você tem 5R Imóveis em Biraíma, 5R Imóveis no Praia, 5R Imóveis em Coreaú, 5R Imóveis espalhando aí por Tige, Jopes, Jeripaquara, 5R Imóveis em toda a zona norte do estado do Ceará. Também falo em nome de Posto Formal. Você está passando agora, nesse momento, em Santana do Acaraú, vai passar por Santana, você está nos bairros, está no distrito, vai abastecer seu carro, a sua moto, seu caminhão, seu tupique. Não precisa ficar pesquisando preço em posto de combustível em Santana do Acaraú, é no Posto Formal. Posto Formal, o melhor atendimento, o melhor combustível, né? E a qualidade que a minha patroa Ivete garante para os seus clientes e do Posto Formal. Hoje é sábado, amanhã é domingo. A semana toda você tem que ter na sua geladeira
né, o estoque de carne. Você vai fazer o aniversário, casamento, a festa de amigos, churrasco de amigos, o local certo para comprar a sua carne, você já sabe. É Frigorífico Asa Branca. Frigorífico Asa Branca em Santana do Acaraú, na rua João Cordeiro, vizinho ao ponto dos mototáxis. Anote o WhatsApp lá do Frigorífico Asa Branca para você fazer seu pedido. 99696-1228. 9696-1228. Aceitamos Pix e cartão de crédito e entregamos em domicílio. Eu falei Frigorífico Asa Branca em Santana do Acaraú. Mas para cozinhar a carne precisa de quê? Além do fogão, precisa ter o gás. Acabou o gás, você já sabe, é Frota Gás. Frota Gás, não precisa você ter botijão reserva. Esqueça o reserva, esqueça aquele botijão reserva. Acabou o gás, é só ligar. Frota Gás chega rapidinho. Frota Gás em Santana do Acaraú, fica no Posto Frota, na rua Tomel Joaquim. @Frota Gás é o Instagram. @Frota Gás é o Instagram. O WhatsApp é 99356-2030. 9356-2030 é o telefone de Frota Gás. Aliás, o Davi Frota era para ter ido hoje no nosso programa falar da premiação, né, que ele recebeu em São Paulo, né, de destaque de venda de gás aqui na nossa região, tanto em Santana como em Sobral, já que Frota Gás é Santana e também Sobral, ok? Deixa eu falar da 5R Beleza, aqui em Santana do Acaraú, um calçadão do mercado público. Você tem perfumes, maquiagem, produtos de beleza em gerais. Você tem ali o protetor solar, enfim, todos os produtos de beleza você já sabe onde encontrar. É na 5R Beleza, em Santana do Acaraú, fica no calçadão do mercado público. O WhatsApp é 996610642. 96610642. Vai dar aquele presente, vai para aquele aniversário, quer dar um presente acessível, um perfume de qualidade, né? Um perfume árabe, masculino e feminino. Você tem na 5R Beleza de Santana do Acaraú. Mas se eu estou falando de 5R Beleza, para a sua beleza ficar mais perfeita ainda, você já sabe. Os produtos na 5R Beleza, mas o tratamento é na Harmony Clinic. Harmony Clinic Estética em Sobral. Harmony Clinic Estética em Sobral fica no edifício Cameron, no 10º andar, vizinho ao shopping. 99288-2495. 9288-2495, falar com Fátima Ribeiro, esteticista. Doutora Fátima Ribeiro, esteticista. Ela que é especialista em depilação a laser,